Olá, você que está aqui no canal Solares Escola Iniciática, você está aqui com o Marcos Dima Luginai e hoje eu trago para você aqui um tema muito interessante que tem a ver com aquelas pessoas que nasceram até 1995. Olha o tema aqui, ó, o despertar da geração escolhida, as profecias de Baba Vanga. Então, nós vamos neste vídeo, nós vamos analisar juntos que será que a sua data de nascimento foi por acaso? Será que não foi uma escolha espiritual? E se o momento que você veio ao mundo tenha uma ligação com uma missão maior e que só agora começa essa missão a revelar-se para você? Fica comigo neste vídeo e é justamente isso que nós vamos analisar, que é uma das profecias mais enigmáticas da história deixada por Baba Vanga, a profetisa cujas as visões antecederam o tempo. Deixa o seu like já nesse vídeo, já deixa o seu like para não esquecer. E depois, no final, um comentário. Pelo menos, obrigado. Assim o YouTube ele vê o like e vê o comentário e diz, ó, legal, vou mandar esse vídeo para mais gente. Caso contrário, você assiste, vira as costas, é como se você estivesse dizendo para o YouTube, isso não presta, isso não é relevante, isso não é legal, ok? Ajuda, eu estou a ajudar você. Vamos ao tema então? Vamos lá. Quem foi Baba Vanga? Baba Vanga, conhecida por suas previsões assustadoramente precisas, a maioria das previsões dela foram assertivas. Ela deixou uma profecia oculta relacionada com as pessoas que nasceram entre 1950 e 1995. 1950 e 1995. Eu faço parte daqueles que nasceram na década de 60. Eu sou de 1967. E essa profecia, ela fala sobre um grupo de almas entre 1950 e 1995 que carregam um propósito muito específico e que estas pessoas não estão aqui por acaso, mas sim para fazer parte de algo muito grandioso em relação à nossa humanidade. Então, o que que ela está a dizer? O que que Baba Vanga está a falar? Que por décadas, algumas pessoas dentro desta margem de tempo, 1950, 1995. Ah, mas Marcos, eu nasci em 1997, eu também tenho essa sensação. Ok, tudo bem. Mas ela deixou uma profecia para as almas que nasceram entre 1950 e 1995. Então ela diz que estas almas, aos poucos, se elas vão se autoconhecendo, elas vão despertando, a palavra certa é esta, vão despertando para que elas comecem a perceber algo diferente nelas que não condiz com a sociedade, que não condiz com o sistema, certo? Não é uma questão de rebeldia, não é uma questão de crítica simplesmente para crítica destrutiva, não é simplesmente um sentimento de que isso não presta, que isso é não, não é, simplesmente é um sentimento. Eu não faço parte disso aqui. Eu não faço parte disso, certo? E ao mesmo tempo, essas pessoas elas foram imbuídas ou sentiram em algum momento da sua vida, porque pode ter pessoas que sentiram isto em algum momento da vida, mas depois, devido às situações na vida, as complicações, família, filhos, trabalho e etc, etc, elas simplesmente, olha, deixaram de lado e foram viver a vidinha, né? Como se diz. Enquanto que outras não, outras continuaram, alimentaram esta sensação de querer algo a mais, de buscar algo a mais, de aprender algo a mais, de conhecer algo a mais, de ir ao encontro de alguma coisa que elas estavam sentindo necessidade, sentindo uma falta.
interna, né? Então, essas pessoas elas começaram a buscar. E a partir desse ano de 2025, eu estou gravando esse vídeo no dia 1 de abril de 2025. Então, a partir de 2025, tudo vai começar a mudar para estas pessoas que buscam, para além de buscar respostas, conhecimento e informação em relação à sua parte interior, elas praticaram. Não é apenas, eu li um livrinho da Louise Hay, eu li um livrinho do Deepak Chopra, e depois, olha, larguei de mão. Não, não, não. Isso não. Você aprendeu, colocou em prática, teve as suas experiências, continuou tendo as suas experiências. Agora, a partir de 2025, as coisas tendem a mudar para essas pessoas, onde vai haver um processo de aceleração no processo do despertar, no processo da expansão dessa consciência e do autoconhecimento e da manifestação do ser espiritual individual de cada um, certo? Vai ser cada vez mais forte a partir desse ano de 2025. Por quê? Porque é o ano 9 é o eremita. O eremita no tarô, ele está falando de alguém que faz uma viagem profunda interior, que ele busca a luz dentro de si. E quando ele sobe o cume da montanha interior, ele carrega com ele o cajado, a cana de 7 nós, ou a cana de 33 nós da maçonaria, que são os 33 degraus, e ele se torna um iluminado. E ele tem uma luminária na palma da mão, na frente, que ele ilumina o caminho daqueles que vêm depois dele. Entendeu? Preste atenção nisso que eu falei agora. Ele ilumina o caminho de quem vem depois dele, ou atrás dele. O eremita. Quem é o eremita? Nesse caso, somos nós, que temos que buscar aprofundar o nosso trabalho de autoconhecimento, o nosso trabalho de ir no fundo da nossa alma para limpar, para resgatar, para desbloquear, para eliminar tudo aquilo que for de coisas negativas que atrapalham o seu desenvolvimento, que atrapalham o seu despertar e a manutenção do despertar. Tem gente que despertou, mas voltou a adormecer novamente. Então, o despertar dessa pessoa não valeu de nada. Não, foi uma experiência, sim, mas se não houve continuidade, meu amigo, não vale. O valor está em você dar valor àquilo. Entende? Então, você despertou. Se você não deu valor ao despertar, você voltou ao estado de sono da alma, de sono da consciência, então você não deu valor. Entende? Então, é o valor que você dá, é a continuidade que você faz no sentido de manter-se desperto e cada vez mais desperto. Cada vez mais expansivo na consciência. A expansão da consciência é como uma cruz, certo? Você desce para subir e expande para as horizontais. Na vertical, você desce para subir e expande para os horizontes, certo? É assim que é. Isso é a expansão de consciência. Isso é o que vem após o despertar da consciência. Se para você que despertou a consciência não acontece isto, tenha uma falha aí, que é na sua continuidade de manter-se desperto e trabalhando esta consciência para ela expandir-se. Ah? E o que é que está sendo falado desta geração, né, de almas entre 1950 e 1995? Primeiro, uma energia especial. Essas pessoas, elas carregam dentro de si uma energia especial. Elas carregam algo dentro de si que faz com que elas busquem conhecer-se e superar-se. A partir desta energia, essas pessoas, estas almas, elas começam a se auto-questionar sobre a vida,
os padrões, a sociedade, a política, tudo isso que faz parte do mundo, elas começam a questionar. Mas volto a repetir, não é um questionamento anárquico, não é uma conspiração do caos, não é pessoas que pegam armas e vão para revoluções civis ou guerras, não é isso. É algo para elas, algo interno que as incomoda e elas têm aquela necessidade interna. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero superar isso dentro de mim, porque eu quero ser quem realmente eu sou, certo? E esta profecia da Baba Vanga são 7 profecias sagradas, tá? Que a gente vai comentar aqui ao longo deste vídeo, tá? Então, qual é essa grande revelação da Baba Vanga para esta geração de 1950 e 1995? Esse período entre 1950 e 1995. Primeira descoberta. Ah, que essa descoberta ela foi mantida em segredo por muito tempo. E esta descoberta e este segredo é esta verdade, que você que nasceu entre 1950 e 1995, existe algo que você precisa saber e algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua existência e a verdade finalmente é revelada de você ser um ser que veio para auxiliar esta humanidade que está aqui neste planeta. Qual é o impacto deste segredo, desta revelação? Primeiro, você carrega dentro de si um ADN ou um DNA, como se diz no Brasil, especial. Esse ADN ou DNA, ele carrega, ele é que distingue esta geração das anteriores e das posteriores, certo? Ele é que distingue. Dentro deste ADN ou DNA, existe códigos que estão ali adormecidos. E com você fazendo as suas práticas espirituais, aprofundando o seu autoconhecimento, limpando o que precisa limpar, superando o que precisa superar, desbloqueando o que está bloqueado, estes códigos eles vão sendo ativados em você, a nível da sua consciência. Tá? E justamente a partir de 2025 é o momento desses códigos, eles começarem a acordar se você está fazendo realmente alguma coisa. Caso contrário, não, né? Então, quando se diz despertar coletivo, coletivo por quê? Porque é um coletivo de almas de entre 1950 e 1995. Então, esse é um coletivo mesmo, certo? Esse coletivo de almas, eles têm que despertar, porque eles é que são os precursores da nova era. Eles são os guardiões dos portais da nova era e são aqueles que dão a chave, que abrem esses portais e que entram nesses portais primeiro. Eles são, essas almas são, certo? E que atrás deles, então, vem as próximas gerações. Entendeu? E se essas pessoas estão trabalhando sobre si verdadeiramente, elas começam a sentir mudanças internas, que muitas vezes não têm uma explicação. Pode ser até sintomas que a medicina facultativa ou determina como uma doença ou um desequilíbrio orgânico. Mas na verdade não é. Muitas destas pessoas têm sonhos reveladores, sonhos intensos, que têm que são muito nítidos, muito claros, verdadeiramente revelações. Na vida dessas pessoas pode não ter sido a todo tempo, né? Mas em alguns momentos aconteceram certas sincronicidades que foram estranhas, inexplicáveis até. Tá?
E são pessoas buscadoras, elas estão sempre atrás de alguma coisa, mas cuidado com esse atrás, sempre atrás de alguma coisa, porque muitas vezes é apenas curiosidade. E quando eu digo curiosidade, você vai lá ver, ah, tá, achei interessante, mas não faz nada, não pratica nada, não estuda nada, não aprofunda nada. Isso é só curiosidade. O que está sendo dito é buscar respostas através de um sistema que você pega aquilo como o seu sistema, ou como sistemas que você vai utilizar com conhecimento aprofundado para acelerar esse processo, tá? Esse processo de você agora ir despertando cada vez mais. Qual é a missão, então, destas pessoas, desses escolhidos entre 1950 e 1995? Primeiro, observar. Você veio aqui não para viver, sofrer a dor dos outros. Você veio para observar. Observar o que, Marcos? Reconhecer as mudanças globais, as mudanças do planeta, essa história toda que está sendo falada de transição planetária. Você é um observador. Lembra do What If? What If é uma série, né? Da Marvel, onde tem os vigias. De uma certa forma, você é para ser um vigia, onde você observa. Você observa a vida dos seus pais, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Você é um observador. E através desta observação, você vai olhando para si, para aprender sobre você mesmo. Lembra da lei da atração, certo? Sempre lembre da lei da atração. Então, tudo no mundo é um espelho, que pode ser um espelho que reflete algo que está dentro de você, ou simplesmente você se olha no espelho e vê você mesmo. Se não reflete, se o mundo não reflete algo que está dentro de você, ele vai refletir você. Se ele reflete você, então pronto, não tem nada aí. Mas aquilo que reflete algo que está dentro de você, revela-se através desse espelho das outras pessoas, do mundo, das situações, das experiências que você vive aqui na Terra. Para me entender, é isto que é o espelho. Então você veio para observar e observar-se. Observar e observar. Liderar. Você primeiro tem que ser líder de si mesmo. O que, que realmente é importante para você? O que, que você sente que é o ideal para você? Profissionalmente, de relacionamento, de tudo, alimentação, tudo. O que, que é o ideal para você? O que, que é importante para você? Qual é a sua verdadeira prioridade? Você tem que saber isto. Isto é liderar-se. E quando você olha para si e vê, ah, mas eu tenho como bloqueio em mim a vergonha, o medo, a insegurança, né? O que que vão pensar de mim? E se fizerem piada? Estas questões é para você superar, para você conseguir ser líder de si mesmo. Caso contrário, você não é líder. Uma pessoa que tem vergonha de falar com os outros, uma pessoa que tem vergonha de sair à rua, uma pessoa que tem vergonha de estar num grupo, ela não é líder nem dela e nem pode ser líder dos outros. Tá entendendo? Então, a liderança começa por liderança de si mesmo, certo? E você, volto a repetir, tem como missão ser o guia dentro da transição planetária. Você tem essa missão. Ah, mas Marcos, eu tenho que ter grupo de espiritualidade, eu tenho que ser terapeuta? Obrigatoriamente não. Aí o autoconhecimento é que vai mostrar para você qual é o caminho, a direção mais adequada para si. O que que você tem de ferramentas para autoconhecimento para ajudar a direcionar você melhor para a sua missão? Numerologia, matriz do destino, astrologia, eneagrama. 4 técnicas de autoconhecimento. Se você não aproveita nenhuma das 4, não sei o que você está querendo. Está querendo que um anjo venha do céu, uma luzinha venha na sua testa e fale com você? Não sei. Você tem 4 ferramentas. Astrologia não é signo de internet ou signo de revistinha.
É você contratar um astrólogo para fazer um mapa astrológico seu, completo, profundo. Esse é que traz autoconhecimento. Não é você saber, eu sou de caranguejo, eu sou de câncer, aí o câncer é emocional, mas ele não sei o quê. Isso é muito superficial. O seu mapa astrológico ele tem muitas outras coisas que diz para você que você não é apenas de caranguejo ou do signo de câncer, como se diz no Brasil. Saia da mediocridade, saia do raso, saia do superficial. Quer ter autoconhecimento, tem que ir fundo, meu amigo. E a astrologia é um caminho que tem por muita profundidade, que pode revelar muita coisa para você, certo? Ou então você busca matriz do destino. É só você entrar aqui no próprio YouTube, escrever Matriz do Destino. Você vai encontrar uma página, um canal de Kátia de André, por exemplo. Tá? E ali você vai ter conteúdo sobre matriz do destino, vai poder entrar em contato com ela, fazer a sua matriz, o seu estudo da matriz do destino, e ali vai ser revelado muita coisa sobre você e principalmente do seu propósito de vida e o seu propósito espiritual. Sabia disso? E tem a numerologia, que eu sou numerólogo, né? Que também, através da numerologia, tem como a gente ver os, uh, o seu direcionamento, o seu propósito, a sua missão de vida através da sua data de nascimento. Tá bem? E aí a gente explica como é que você pode trabalhar com isso, como você pode melhorar, qual é o caminho mais adequado, e você tem que estar aberto às informações. Porque tem gente que já comprou mapa astrológico, quer comprar, né? O mapa astrológico, leu, jogou numa gaveta, tá, e continuou com a sua vida normal. Não, não é normal. Não tem um monte de coisa para você estudar ali. Não tem um monte de informação que diz para você o que você precisa superar, o que você pode desenvolver. Simplesmente jogou numa gaveta. Teve gente que fez Matriz do Destino. Olha que é um estudo muito profundo pra caramba. A pessoa ouviu aquilo, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e aí você fala com ela 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, a vida dela continua a mesma porcaria que sempre foi. Mas ela investiu na matriz do destino. Claro que para quem fez o estudo, foi uma boa grana que entrou naquele momento? Foi. Mas para a pessoa, o que valeu? Nada. Porque ela não soube aproveitar. Então tem gente que reclama, tendo tudo na mão, ainda está reclamando. A numerologia é outro caminho fantástico que tem de autoconhecimento. O enneagrama eu não posso falar muito, porque eu não tenho muito estudo do enneagrama. Eu sei algumas coisinhas assim, muito por cima. Então eu não até nem falo muito. Eu comento, porque tinha um amigo meu que trabalhava com enneagrama, ele falava muito sobre o enneagrama. Mas eu não posso, eu não tenho estudo para comentar muito sobre enneagrama. Tá? Então você até nem vê eu dando muitos detalhes de enneagrama. O resto sim, porque eu estudei. Eu só não faço mapa astrológico, mas eu tenho curso de astrologia. Tá? Eu fiz curso de astrologia. E ao mesmo tempo, meu amigo, minha amiga, que faz parte destas almas entre 1950 e 1995, você veio ajudar a humanidade. Mas primeiro você tem que se ajudar. A proteção primeiro começa com você e para você. Você tem que aprender a trabalhar com proteção. Você tem que aprender mantras, códigos energéticos, símbolos energéticos, gráficos radiestésicos, o que você puder aprender, cristais que ajudam na proteção energética, proteção psicológica, proteção emocional, proteção espiritual, é importante para você. E juntamente com a proteção, a limpeza. Não adianta só proteger. Não adianta você fechar o campo da sua casa com diabos dentro de casa junto com você. Você vai ser atormentado à noite com os diabos. Tem diabo que não entra, mas também tem diabo que não sai. Então você tem que aprender a trabalhar corretamente com proteção. Se você é reikiano e o seu mestre reikiano não lhe ensinou nada de proteção, dizendo, faz aí o Shokurei, que o Shokurei ele protege. Esse mestre é um mestre fajuto, ele faz de conta. Ele não é mestre nem aqui, nem na China.
Porque mestre que é mestre ensina o aluno, ensina o seu discípulo a proteção espiritual. Choco-rei não protege coisíssima nenhuma, porque não é um símbolo de proteção, é um símbolo de canalização. Ele traz a energia e ele consolida a energia aqui para você no plano. Ele não é protetor. Não é protetor. Não é. Entende? Eu sou mestre reikiano há anos e todos os alunos que vêm fazer curso comigo, eu ensino eles a proteção espiritual, a proteção energética. Tá? Então, qual é o verdadeiro propósito do despertar desta geração? Baba Vanga deixou claro, essa geração não veio apenas para observar as mudanças, mas para liderar estas pessoas diante da mudança e conforme a mudança se estabelecer. Você, eu, traz dentro de nós uma força com guias e protetores espirituais. Esses guias e protetores espirituais que vêm conosco dentro dessa geração são poderosíssimos. Eles estão aqui para trabalhar junto com você. E eles pedem esta permissão para estar junto com você. Tá? E o mundo já está passando por um período de turbulência que vai ser cada vez mais forte. E essas pessoas que estão dentro dessa geração, entre 1950 e 1995, elas precisam se fortalecer primeiro, para depois ajudar as outras pessoas que também fazem parte dessa geração e a seguinte. Tá? Porque o nosso papel, eu coloco o nosso porque eu estou dentro dessa geração. Eu sou de 1967. Então, o nosso papel é ajudar a humanidade a atravessar. Nós somos o Moisés abrindo o Mar Vermelho para que esta geração atravesse o mar. O mar da confusão, o mar da dúvida, o mar do medo, o mar da insegurança, o mar das incertezas, o mar dos conflitos emocionais, o mar das mentes turbulentas, desassociadas, desequilibradas. Nós somos estes. Tá? Nós somos estes. Nós carregamos dentro de nós poderes adormecidos. Entre eles, eu estou citando alguns, mas podem ser vários, muitos outros. Entre eles, a clarividência, que clarividência, primeiro, é clareza de visão. Você ver as coisas com clareza. Não é ver pelo filtro do acho, do filtro da a minha opinião é. O que eu penso sobre isto é. Não, você não. Se você está dentro dessa geração, você não tem que ir através de astrologia, nem de opinião e nem do que eu penso. Você tem que ter mente clara e visão clara das coisas. Isto aqui é isto aqui. Não é eu acho que é. Entende? Se eu estou com esse rebuçado na mão, eu tenho que ter certeza que rebuçado é este. Não é, eu acho que esse rebuçado é de limão. Aí o outro vem, mas eu acho que é de menta. Mas eu acho que isso aí é só açúcar. Todo mundo acha qualquer coisa. E no final não acha nada. A minha opinião sobre isso aí, quem te pediu opinião? E desde quando a tua opinião tem valor? Não tem. O que eu penso, o que tu pensa, guarda para ti. Porque o que tu pensa não quer dizer que seja aquilo. Mas as pessoas hoje em dia, elas querem ter opinião, elas querem que aquilo que elas pensam e elas querem que o que elas acham tenha valor. Pelo amor de Deus, cara. Tem gente que está diante do médico e a opinião dele, o que ele acha e o que ele pensa tem que ter mais peso e valor do que o médico que está na frente dele, que estudou. Pelo amor de Deus, cara. E muitas vezes o que ele acha e o que ele pensa é o que ele leu do livro, não o que ele praticou, porque ele não praticou nada. Então ele pensa que o que ele pensa em relação àquilo que está no livro é que tem valor.
Agora vai ver essa Louise Eliey, ela só ficou no penso. Ah, eu escrevi o livro porque eu pensava nisso. Ela escreveu o livro porque ela praticou, porque ela viu valor, porque ela viu resultado na vida dela. Caso contrário, e ela viu o resultado na vida de muitas pessoas. Caso contrário, ela não ia escrever livro nenhum. Mas tem gente hoje em dia que acha que o que pensa vale mais do que está escrito aqui. Vale mais do que a experiência dela, Louise L.A. Experiência de vida, de viver, de fazer. O que ele pensa é mais importante que o que está. Ah, para com isso. Vai para o inferno. Pelo amor de Deus. É triste de ver. Ah, eu acho. Clarividência é o termo claro, está dizendo ver com clareza, pensar com clareza. Não tem nada a ver com opinião, não tem nada a ver com o que eu acho, não tem nada a ver com o que eu penso. Eu penso que é. Não tem nada a ver. Telepatia, comunicação para além das palavras. Eu, certa vez, estava lá na casa com a minha falecida mãe, né? Eu tinha o quê? Meus 13 anos, por aí, 14 anos. 13 anos. Eu estudava de manhã e a minha irmã estudava à tarde. Então, a minha irmã estava demorando muito para chegar em casa e estava meio, se eu não estou em erro, nós estávamos no outono. E aí já estava escuro e como a escola ficava bem longe de casa e a gente tinha que caminhar, né, da escola até em casa, minha mãe estava muito preocupada, minha falecida mãe estava muito preocupada. E ela começou a falar, bah, tua irmã está demorando, tua irmã está demorando, será que aconteceu alguma coisa? Tua irmã está demorando. Naquela época não tinha telemóvel para dar para o filho de 13 anos, 12 aninhos, para ele ficar jogando joguinho e tu poder falar com ele. Não tinha isso, né? E eu me lembro como hoje, estou vendo aqui claramente na minha frente a imagem. Eu caminhei até a sala, sem dizer nada para minha falecida mãe. Caminhei até a sala, olhei para um quadro, que tinha um quadro na parede, onde nesse quadro tinha a fotografia minha e da minha irmã, né? E eu olhei para a foto dela e falei com ela. Eu disse: Olha aqui, ó, a mãe está preocupada, caminha de uma vez, ligeiro para casa. Eu falei olhando para o quadro. Quando a minha irmã depois chegou em casa, ela disse: Olha, eu ouvi uma voz falando comigo na rua e eu acelerei o passo e comecei até a correr, né? Então ela ouviu, isso é telepatia. Né? O meu falecido padrasto, ele tinha uma raiva, porque eu e a minha falecida mãe, a gente se olhava e a gente conversava só em se olhar. A gente não precisa abrir a boca. E ele chegava assim, essas conversas que vocês têm aí, telepática, a gente não sabe o que vocês estão falando, pode estar falando até mal da gente. Ele dizia isso, indignado, né? Porque ele não conseguia fazer isso. E entre eu e a minha falecida mãe tinha essa facilidade. A gente só se olhava, pronto, já cada um entendia o que o outro estava falando. Então, isso é a telepatia. Cura energética. Olha quantas técnicas surgiram ao longo de toda este caminho, né, de cura energética. Sem falar nas curas energéticas que estão aí há 5 mil anos na humanidade. Então, você que nasceu entre 1950 e 1995, você tem o poder de cura energética. Você pode pegar uma técnica de cura energética e começar a trabalhar. Não é só o reiki, existem várias técnicas de cura energética. O reiki é uma delas. Tá? Então você pode simplesmente pegar uma técnica, estudar, praticar. Ah, não é bem isso que eu quero. Então vai para outra técnica. Trabalha aquela técnica, pratica aquela técnica. Tem que praticar, tem que colocar mão na massa e ver, pá, essa técnica é fantástica. Eu trabalhei muito tempo só com cristais. Muito tempo com cristais. E os cristais me ajudaram muito no meu processo de sensibilização espiritual, energética e expansão também. Me ajudou muito os cristais. Eu trabalhei muito com cristais. Tá? Fui acupunturista por 4 anos. Eu fui acupunturista prático, de ter estudado e começar a atender pessoas numa clínica no Brasil com acupuntura sistêmica, aquela de botar a agulhinha mesmo nos
nos canais, né? Nos pontinhos de acupuntura. Tá? Com o despertar da consciência, estas habilidades extraordinárias e muitas outras podem começar a se manifestar através de você. E você vai observando quais são desses poderes adormecidos, qual é aquele que você tem mais facilidade de trabalhar ou mais facilidade de se ajustar, de adaptar, de desenvolver. Eu, por exemplo, eu tenho uma capacidade que eu carrego comigo, que é de trabalhar com os elementais da natureza. Eu tenho essa capacidade e já coloquei em prova esta capacidade. E eu vi resultado e pessoas perto de mim viram o resultado. Então, é o autoconhecimento. Não é que eu sou melhor e mais do que você que está vendo esse vídeo. Não é. Eu estou falando para você, principalmente se você é desta geração, entre 1950 e 1995, Baba Vanga está dizendo para você. Você tem essas capacidades adormecidas e você pode colocar em ação. Não perca tempo com bobagem. Tá? E essas ferramentas ou esses dons que você carrega, eles não são para você enriquecer, para você ser o maioral, para você subir num pedestal, para você ser homenageado e até de repente ser canonizado pela Igreja Católica. Não é. É para você usar para você e usar em prol dos outros para ajudar nesse processo de transição planetária. Foi para isso que nós viemos. Você carrega uma sabedoria esquecida que está no seu código de ADN. Eu sei, porque eu sei da sabedoria que eu carrego dentro de mim e eu sei do meu código de ADN. Eu sei. Eu sei. Então, você carrega dentro de si esse código adormecido, que está ali, ó, não apenas por séculos, mas está ali por milênios até. Porque a sua alma é muito antiga. A sua alma não é de agora. Não é uma alma que. Então, quando as pessoas, principalmente você, que é entre 1950 e 1995, se você vem com aquele papo, ah, mas cada um está no seu nível. Ah, mas cada um está no seu ponto. Ah, mas cada um não sei o quê. Papo furado. Você é que não quer fazer nada. Porque o seu nível é um nível elevado. Mas se você quer ficar no nível medíocre, fica, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Só que depois você vai ter que arcar com as consequências. Você vai ter que arcar com as consequências. Pode ter certeza que você vai ter que arcar com as consequências. A decisão é sua, está nas suas mãos. Por isso que se chama livre-arbítrio, né? Você tem o livre-arbítrio de dizer não quero e não vou. Não tem problema. Só que depois as consequências são suas. Não é de outra pessoa. Tá? Você veio para fazer essa reativação dessas informações ancestrais. Olha o termo que está sendo utilizado aqui. Olha o termo que está sendo utilizado aqui. Não é por acaso que o meu nome é Marcos Bimaluginai. Não é por mero acaso. Antes eu só me identificava como Marcos. Mas se você tem ouvido de um tempo para cá, eu estou usando Marcos Bimaluginai. Porque é a reativação de informações ancestrais. Porque o Dimaluginai, ou From Maluginai, ó, é muito antes de Cristo. Tá? E a reconexão. Primeiro, a reconexão começa entre você e o seu corpo. Você conhecer o seu corpo. Tá? Depois, a reconexão é você com a sua energia. Você conhecer a sua energia, a sua vibração, o seu nível energético. Diferenciar a sua vibração energética do ambiente e das pessoas. Você tem que aprender isso. Isso é reconexão. Tem gente que já quer, eu fui e fiz a reconexão com a fonte. Não sabe do corpo, não sabe da energia, não sabe do emocional e não sabe nem da mente. Mas está reconectado com a fonte. Nem aqui e nem com Papaléguas. Não está reconectado com fonte coisíssima nenhuma. Porque o processo é este que eu estou ensinando para você.
Primeiro você se reconecta com o corpo. Foi a trajetória que eu fiz. Eu estou ensinando o que eu vivi. Primeiro eu fiz uma conexão com o meu corpo. Eu sofri até os 17 anos de idade de bronquite. Bronquite. Eu tinha crises. Quase morri 3 vezes de crise de bronquite. Porque não tinha remédios como tem hoje. Certo? Estamos falando de 1980, 1979, 78, 77. Eu sou de 67. A primeira crise que eu tive, que eu quase morri, eu era recém-nascido. Eu nasci com 6 meses e meio. Eu só não morri porque a minha falecida mãe chegou a tempo em casa e viu que eu estava tendo uma crise já com o lábio roxo e me levou para o hospital. Entendeu? E esse é um outro ponto. Quem realmente tem tem uma missão muito forte com a humanidade, eles correm atrás dessa pessoa. Essa pessoa é perseguida espiritualmente. E eles tentam tirar a vida dessa pessoa. E, tanto em criança como em adolescente. Depois adulto nem tanto. Mas em criança e adolescente eles tentam já cortar o mal pela raiz, como se diz, cedo. Antes que esse cara aí ou essa mulher venha me atrapalhar. De quem que eu estou falando? Dos outros, né? Da mão negra, do lado obscuro da energia, né? É desses aí que eu estou falando, tá? Porque essa missão, se a missão sua é revolucionária, nesse sentido, energético, espiritual, que é do despertar da consciência e tirar as pessoas desse estado, pode ter certeza que eles perseguem você. Pode ter certeza que sim. Astralmente falando, né? Fisicamente ainda não, mas astralmente sim. Tá? Energeticamente sim. Depois você faz a conexão, a reconexão com a sua energia vital. Depois você vai fazer a sua conexão com o seu lado mental, com o seu lado emocional, desculpe. Depois mental e depois causal, que aí você vai na origem, na raiz, que aí pode ser que tenha questões de vidas passadas. Mas isso vem naturalmente. Você não tem que, eu vou lá pagar 1.000 euros ou 1.000 reais para um cara fazer uma regressão comigo porque eu tenho curiosidade de ver quem eu fui. Isso é balela, isso é papo furado, isso tem enrolação. O cara está mais querendo é o seu dinheiro. Porque ninguém deve fazer regressão por curiosidade do que foi numa existência. Ele vai fazer porque ele está querendo ir mais fundo no seu autoconhecimento para trabalhar-se. Não é só para sair dali, eu fui um fulano que carregava carroça e puxava carroça. Eu só não era burro, mas eu carregava, puxava carroça. E daí o que que ele faz com a carroça? O que que ele faz com o puxar da carroça? O que que ele faz com aquela informação? Nada. Vai para casa e vai dormir e tomar cerveja. Valeu alguma coisa? Ah, mas todo conhecimento é válido. Se tu não usa, não tem valor nenhum. Sinto muito, meu amigo. Se tu não usa o que tu aprendeu, não tem valor nenhum. Não tem. É perda de tempo. Ah? Se você trabalha em serralheria e você tem conhecimento de química avançada, só se você vai usar a química avançada dentro da serralheria. Caso contrário, você perdeu tempo na vida. Ah, mas é sempre bom a gente ter vários conhecimentos. Quem sabe um dia? Pois é, quem sabe um dia, muita gente já morreu com esse pensamento. E onde é que ficou? O quem sabe um dia dela? Lá no caixão, no cemitério, enterrado. Ela ajudou alguém com aquilo? Ela resolveu, solucionou um problema na família? Solucionou um problema dela própria? Não. Então, não valeu a pena. Não valeu de nada, cara. A gente tem que ser prático com as coisas. Prático com as coisas. Prático. Certo? Prático, com aquilo que realmente a gente quer. As outras coisas são outras coisas, certo? As outras coisas são outras coisas. E quando eu falo prático, é no sentido de você usar mesmo aquilo e você ver que aquilo tem resultado para você e na sua vida. Não pensa não que eu já não fiz várias coisas que na prática eu gostaria, mas
No resultado, não tive. O que que eu fiz com aquilo? Deixei de lado. A gente tem que ter bom senso nas coisas. Caso contrário, a gente é um acumulador de porcaria. É que nem aquele pessoal que começa a acumular coisa dentro do quarto quando viu a casa. Ele nem entra praticamente em casa, que é uma doença acumulador. Tem gente que é acumulador de conhecimento, de informação. A cabeça está doente. Hoje em dia, sabe qual é o termo que eles usam para isso? Obesidade mental. É um termo. É só você fazer uma pesquisa na internet, vai no chat GPT ou no DeepSeek, escreve lá, por favor, me explique o que que é obesidade mental. Você vai ter, olha, e se você é um obeso mental, já vai começar a fazer uma dieta correndo, né? Porque tá mal. Quando vê, nem entra mais pela porta. Então, nós que estamos aqui dentro dessa geração entre 1950 e 1995, nós viemos aqui para uma época que não vai ser fácil. Principalmente a partir agora de 2025, até 2042, por ali, a coisa não vai ser fácil. O pico de tudo é até 2035, 2036. O pico mesmo, a coisa pesada mesmo, vai ser por ali, por aquele período. Vamos colocar assim, ó, entre 2030 e 2035. É o pico mesmo das coisas. E depois as coisas vão se encaminhando como devem se encaminhar. Tá? Então, nós estamos aqui para ajudar essa geração que vem, que está junto conosco, né? E as seguintes, nós estamos aqui para isso, tá? Para ajudar aqueles que se sentem perdidos, para resgatar aquelas almas que precisam serem resgatadas e despertas. Nem todo mundo é para despertar, mas tem almas que estão aqui com este propósito. Nós reativarmos o conhecimento ancestral que nós trazemos e despertar as informações que nós carregamos e que vão ajudar a humanidade e ajudar também a reconectar cada pessoa com a sua verdadeira essência e depois com o seu verdadeiro ser. O que que nós podemos fazer? Nós podemos fazer para nos ajudar, nos ajudar. Quando eu digo nos ajudar, é essa geração entre 1950 e 1995. Primeiro, buscar a união. Nessa época que nós estamos vivendo, está sendo muito, mas muito, mesmo que veladamente, mas está sendo muito, muito alimentado uma ideia de separatividade, de isolamento. Mesmo que a internet tenha como objetivo unir as pessoas, você está aqui em Portugal, você fala com alguém no Brasil, você fala com alguém na Espanha, você fala com alguém no Japão, você fala com. Conecta culturas, conecta pessoas, né? Vê aquele rapazinho que tem um canal aqui no YouTube, que ele é brasileiro, se eu não estou em erro, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ele é carioca, e que ele dá curso de russo. Ele fala com os russos através de redes sociais. Ele se comunica, ele compartilha, ele troca ideias. Tanto que ele viajou para a Rússia, esteve um período lá na Rússia, conhecendo, conversando com pessoas, fazendo conexões com pessoas, e voltou para o Brasil e continua com o trabalho dele. Mas tem gente que está entrando por um caminho que é o que eles querem, que é o isolamento, e que é participar de grupo que as pessoas não conversam umas com as outras, só ficam botando postzinho. E é postzinho disto, postzinho daquilo, e postzinho de extraterrestre, postzinho de pirâmides. Mas para aí, o grupo não é para estudar despertar da consciência, o grupo não é para estudar expansão da consciência, o grupo não é para estudar sobre física quântica, sobre comandos quânticos, sobre Augusto Cury, sobre Louise Hay, ou é grupozinho de posts. Se é para posts, então você tem um Instagram.
Você tem o próprio Facebook. Para que que você vai criar grupinho de posts? Mas tem gente que cai na falácia, que é enganado e gosta de ser enganado porque permanece ali nesses grupinhos. Então, os dirigentes do grupo não quer fazer nada e não faz nada, na verdade. Ele quer engajamento para ganhar dinheiro, para ter like. Aí ele coloca um monte de gente lá que também vai fazer só postzinho, porque também não quer fazer nada, não quer nada na prática. Outro dia teve uma pessoa que veio, que postou lá que estava sendo enganada, que foi enganada por pai de santo, que foi enganada por esse, que foi enganada para aquele. Eu fui lá e coloquei um comentário e disse para ela: "Olha, se você quer ajuda, vem falar comigo, estou esperando até hoje." Então é gente que não quer resolver nada, mas para reclamar são os primeiros a fazer comentário. E o dirigente acha isso legal, porque tá legal mesmo. Os trouxas estão pagando, estão dando dinheiro para ele, porque são trouxa. Tem canais aqui no YouTube de cara que só coloca conteúdo. Ele não pratica nada daquilo que ele diz. E hoje em dia, com a inteligência artificial, é mais fácil ainda. Você cria conteúdo, você fala sobre o conteúdo, mas você nunca leu nada sobre aquilo, nunca estudou nada sobre aquilo, você só prepara-se para falar sobre aquilo. Terminou aquilo ali, você vai para outra coisa, vai falar de Zé Colmeia, de Papalégua, de, de Ursinho Bilu e mais não sei o quê. Porque o assunto que você falou no canal do YouTube de suposta espiritualidade não lhe interessa em nada. Aquilo ali só está lhe dando dinheiro. E os trouxas estão lá para fazer comentário, para botar like e etc. O cara está feliz da vida. Você percebe muito mais seriedade em canais de pessoas que são gamer e que são ali pessoas que vão lá porque também gostam de games. Você vai mais seriedade nesses canais, no criador de conteúdo nesses canais, do que em canais de conteúdo espiritual. Tanto dos seguidores, dos subscritores dentro desses canais, como dos criadores de conteúdo desses canais. Você vê mais seriedade nos criadores de conteúdo de tecnologia, que estão ensinando, por exemplo, você trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com site de inteligência artificial, site para imagem, site para vídeo, site para isso, site para aquilo, e os subscritores desses canais, eles mostrarem realmente que estão ali, estão interessados, que eles vão lá, pegam o site, abrem o site, trabalham com o site, pesquisam o site, fazem treinamento, eles estão mais engajados em fazer do que a maior parte das pessoas que estão subscritoras em canais supostos de espiritualidade. Incrível, é incrível isso. E não precisa ser gênio, não precisa ser iluminado para você perceber isso. É fácil perceber isso. Fácil. Muitas vezes, um pequeno comentário que você coloca, você já consegue perceber qual é a estrutura do canal, a estrutura de quem está criando conteúdo ali e dos subscritores. Porque pelos comentários do seu comentário, pelos subscritores, você já vê, realmente aqui é uma falácia. Você vê isso. Mas, infelizmente, a maioria prefere enganar-se e enganar os outros. Eles gostam disso. Então, cuidado com isso aí. Participe de comunidades, de grupos espirituais que verdadeiramente têm propósito com aquilo. Que realmente o dirigente, ele chega para você e diz: olha, fulano, vai ter aqui uma live sobre espiritualidade, nós vamos falar tal tema, vamos participar. Aí você vai lá e participa. Não é aquela coisa de ficar postando e postando coisinha, e postando coisinha, e postando coisinha. Tá, mas e o estudo do despertar da consciência? Ah, estamos postando coisinha, lê um livro aí, posta aqui para nós. Ah, pelo amor de Deus, cara, isso aí não é estudo, meu. Isso não é estudo, cara. Encontros predestinados. Você vai reconectando com pessoas a partir das comunidades, a partir dos grupos, e vai reconhecendo almas.
E reconhecer almas não quer dizer que você vai ter que transar com essas pessoas, que você vai ter que ter relacionamento afetivo, amoroso com essas pessoas. É amizade, é conexão de alma, meu amigo. Hoje em dia você coloca lá, tem um perfil no Facebook, aí você fala com uma mulher, a mulher já fica, ah, mas o que que será que esse cara quer comigo? Mas o que que será que é? Aí com certeza já vai vir com cantada. Mas o que que é isso, cara? Você não é amiga do cara dentro do Facebook, então para que que você aceitou a amizade do cara? Se é para ficar desconfiada, se é para ficar com medo, se é para ficar com aquilo. Só se você tem esse desejo, mas não quer demonstrar claramente, né? Você está ali para paquerar, você está ali para caçar. Só se é essa a sua intenção. Aí no primeiro momento faz coisinha de chapeuzinho vermelho, de capuchinho vermelho, que tem medo que o lobo mau venha comer. Só se é isso. Mas tá louca para ser o bolinho na boca do lobo mau? É. Você pode rir, pode achar que eu estou exagerando. Não, é real. É real. É real. Ainda mais aqui em Portugal. Então você tem a mulher aceita amizade no Facebook. Você vai falar com ela, ela acha que você quer alguma coisa com ela. Mas que é isso, cara? E ainda o seu perfil é um perfil de espiritualidade. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não dá certo isso aí, meu. Não dá certo. Laços espirituais, que são reencontros de almas afins. Almas afins de quê? Do despertar da consciência, de auxiliar outras pessoas, de desenvolver-se, de crescer, né? De usar esse termo que eu não acho correto, mas é o que está na boca do povo, de evoluir. De evoluir. Hoje em mais as pessoas querem distanciamento, mesmo, volto a repetir, com várias tecnologias que aproximam as pessoas. Você fazer uma reunião através de um Zoom, você fazer uma reunião através de um Streamlabs, de um Stream, né? Você fazer uma reunião através de um OBS Studio, tem um monte de tecnologia hoje para unir as pessoas. Não, muito pelo contrário. As pessoas vão cada vez mais se distanciando e se afastando. E dizem que querem espiritualidade. E dizem que querem desenvolver o amor incondicional. Para você desenvolver amor incondicional, você tem que conviver com pessoas. Você tem que conviver com pessoas, tem que falar com pessoas. Entende? É triste. Tá aqui, Baba Vanga deixou dito: esse despertar não será solitário e não é para ser solitário. Ela disse isso. Ah? E esses encontros entre almas, eles foram planejados antes de nascer, antes de estar aqui em corpo físico. Ah? Você fez esse acordo de estar aqui comigo no canal, que não sabia. Qual é a conclusão que nós chegamos, então, deste vídeo sobre essa profecia de Baba Vanga? Primeiro, conexão multidimensional. Nós temos que aprender a nos desenvolver no sentido de nós criarmos uma conexão com vários mundos, vários universos, vários seres de vários universos, intraterrenos, extraterrestres, de outros planos, de outros níveis espirituais, que no momento em que você está em contato com esses seres, você também cresce com esses seres. E você tem que aceitar que você cresceu com esses seres, que você desenvolveu-se com esses seres. E você tem que começar a atuar de acordo com a vibração destes seres. E não você adorar seres elevados e continuar na mediocridade da vidinha. Não é este o propósito. Se você está fazendo um trabalho com Miguel Arcanjo, você tem que elevar-se ao nível de Miguel Arcanjo e não ficar adorando Miguel Arcanjo, adorando Miguel Arcanjo, adorando Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo, porque isso, eu acendo uma vela para ti e tu tá lá e eu tô aqui. Tu é o maioral, eu sou uma merda, sou uma porcaria. Desculpa o termo. Entende? Não é esse o propósito. Miguel Arcanjo me ensina a ser como você, como você, porque eu tenho uma adoração, eu tenho uma conexão, eu tenho ah,
aquela lei da atração entre a minha energia e a energia de São Miguel Arcanjo. Então eu tenho que ser como ele. Eu tenho que vibrar como ele. Eu tenho que fazer o que ele faz. Eu tenho que aprender com ele e ser como ele. Não é ser ele, ser como ele. Entende? Olha só o arquétipo que é a Umbanda. A Umbanda é fantástica, maravilhosa quando a gente aprende sobre arquétipo. Eu tenho como pai de santo, né, como cabeça, Ogum Beira-Mar, que faz parte da falange do Ogum, que na Igreja Católica é São Jorge Guerreiro, aquele que está montado no cavalo branco e que mata o dragão da ignorância, o dragão que é o ego, o dragão do egoísmo, certo? Então, essa é a representação. Claro que eu gostava do São Jorge como cavaleiro, né? Mas a minha cabeça é Ogum Beira-Mar. Então quer dizer que ele é um São Jorge, só que ele fica como guardião da costa, próximo de um farol. E ele protege a orla para não haver invasão do mar. Porque o mar, na mitologia grega e romana, significa abismo. E abismo é o inferno. É a mesma coisa que inferno. Entendeu? Então, qual é a postura de um Ogum Beira-Mar? Então, muitas vezes eu me via em algum lugar parado como se fosse um soldado. Mesmo eu nunca tendo ido para a tropa, né? Ainda, até 1986, quando eu servi a tropa, o exército lá no Brasil, né? Mas eu, às vezes, estava parado, era como se fosse um soldado. Então, você vê que existe esse arquétipo. Então, como é que é o arquétipo do Ogum Beira-Mar? Entende? Então, você tem que olhar as características desse ser e ver em que isso se encaixa em você. O que você pode fazer com isto? Como você pode se posicionar perante a sociedade? Com mais seriedade, com aquela coisa da disciplina, do olha, vamos lá e vamos fazer. É um guerreiro, não é? É um coronel, é um sargento, é um soldado. Então ele tem uma disciplina. Por isso que eu tenho essa característica de não, olha, a coisa é assim, é por aqui que tem que andar. Ah, não, não, é por aqui que tem que andar. É por aqui que tem que andar. Tá? Nova organização social, que é a estrutura, você observar a sociedade como ela está, e observar como é que a sociedade vai se moldando, e você também saber aonde você pode entrar e onde você não deve entrar dentro da questão da sociedade. E, ao mesmo tempo, você colaborar com a organização de uma nova sociedade, sociedade essa de despertos, sociedade essa de expansão de consciência, sociedade essa de crescimento, de desenvolvimento, não apenas espiritual, mas desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Imagina você criar uma comunidade onde, mesmo que você esteja no Brasil e eu em Portugal, o outro está em Espanha, o outro está em França, mas tem aquele cara que está lá em Espanha que ele faz um trabalho que você pode contratá-lo pela internet. Por que você não vai indicar ele para indicar um outro medíocre que está ali, que não faz nem a metade do que o outro faz? Que não está nem interessado em espiritualidade nenhuma. Por que não criar uma comunidade onde um ajuda o outro, onde um apoia o outro, onde um ajuda o outro a crescer? Como os judeus fizeram e fazem, como a maçonaria fez e faz. Ah, não. Ah, isso não quer, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Então não quer nada, cara. Então não quer nada. Continua na mediocridade. Enquanto que os outros estão fazendo e estão se dando bem e estão colaborando com o crescimento um dos outros. Quando o cara é burro, não adianta tomar pastilha de inteligência. Isso vai para o estômago e sai lá por baixo e vai cair no vaso. A pessoa não vai desenvolver inteligência porque tomou pastilha de inteligência. Aprenda isso. Enquanto que os outros estão fazendo, estão crescendo, estão ganhando dinheiro, você está aí dizendo que não quer, porque não é assim, porque não pode. Pois é.
Os bons exemplos a gente nunca aceita. As porcarias a gente aceita sempre. E bate palma e acha legal, né? E consciência elevada. Entende? A conclusão que a gente chega é isto, consciência elevada, expansão da consciência. Você tem uma expansão de consciência onde você traz um conhecimento, traz uma orientação, traz informação para aquelas pessoas que também querem isto. E um vai colaborando com o outro nesse processo de elevação, certo? Então, é esta proposta da Babavanga, é esta proposta deste trabalho, é esta proposta para este povo, para este coletivo de almas entre 1950 e 1995. Gostou desse vídeo? Mesmo que algumas coisas tenham sido meio fortes que eu falei, é a minha forma de ver, é a minha forma de sentir, é a minha forma de estar. Eu sou, eu sou isto. Eu trabalho desta forma. Comigo, principalmente. Comigo, principalmente. Então, deixa o seu like. Deixa um comentário. Só o obrigado já basta. Só o obrigado já basta. Certo? Já basta só o obrigado e o like. Tá bem? Que você está colaborando comigo. Então, a decisão está nas suas mãos. Você que nasceu entre 1950 e 1995. A decisão está nas suas mãos. É você que sabe o caminho que você vai seguir. Certo? Venha conversar comigo se você faz parte deste grupo, né? O meu contato do WhatsApp pessoal está aqui na descrição desse vídeo. Vem participar do grupo Superação 2025, onde ali você também vai ter um contato mais estreito comigo, no sentido de trocar ideias, de da gente ver conteúdos que sejam mais relevantes para você, entende? Aqui é um canal onde eu coloco vários conteúdos com vários temas diferentes, porque são pessoas, né? E a gente tem que, de uma certa forma, não é agradar, mas colocar à disposição vários assuntos, porque são várias pessoas. Lá você participa de um grupo mais seleto. No sentido seleto também não é especial, mas é um grupo pequeno, onde ali você chega e coloca, olha, eu gostaria desse tipo de assunto, o outro também quer, e aí eu consigo dar uma atenção melhor e maior para estas pessoas também, tá bem? Para você, no caso, se vier participar, ok? Então era isso. Se você conhece pessoas que nasceram nesse período de 1954, 1950, desculpe, e 1995, compartilhe esse vídeo para as pessoas terem essa noção. Bah, mas eu não sabia disso. É real mesmo. A Baba Vanga deixou esse segredo, esta mensagem para estas almas que nasceram nesse período. Pô, eu faço parte disso, eu não sabia. Ajude essas pessoas. Compartilhe o vídeo, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.